evening, everyone. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho e de aprendizado. First of all, I'd like to thank God for the opportunity of working and learning. Ao convite carinhoso da Alice e da Karen, que nos trouxeram este ano para cá. And for the invitation for the group, Alice and Karen, to come here. Ao apoio de todos vocês, e em especial o nosso querido Estevão, que eu tive a alegria de reencontrar mais uma vez. I'd like to thank for the support of all of you, especially by Estevão, that I've got the joy to meet him again. É a terceira vez que eu venho aqui e fico muito feliz em reencontrar, acho que alguns que nós nos encontramos da última vez. So it's the third time that I'm here. I'm very happy to meet some of you again. I think I've seen some faces before. Tentaremos esta noite fazer algumas considerações sobre um dos principais temas na área da espiritualidade. This evening I'd like to do some considerations about one of the main topics in the field of spirituality. Consideramos as experiências de quase morte, talvez o fator mais importante para evidenciar a imortalidade da alma. We consider the near-death experiences actually as one of the most important factors to prove the immortality of the soul. E acreditamos que este é o caminho científico que iremos realmente provar a sobrevivência da alma. And we believe that this is the scientific pathway for us to actually prove the existence of survival of the soul. Então, como poderíamos definir as experiências de quase morte? So how could we define near-death experiences? É um evento profundamente psicológico que ocorre numa pessoa que está próxima da morte ou num momento de estresse. So it is a profound psychological event that may occur to a person who is close to death or in a situation of physical or emotional crisis. Esse estresse pode ser físico ou emocional e é de tanta intensidade que praticamente a pessoa se sente deixar o corpo. So this stress may be either physical or emotional and so intense that the person actually feels as if being outside of the body. A pessoa sente-se deslocar-se pelo espaço, pelo tempo e perde praticamente a conexão com a realidade física. The person feels as if they were moving through time and space and actually loses the connection to reality. Este campo de trabalho é objeto de investigação de inúmeros cientistas da atualidade. So this field of work is actually being researched by numerous scientists nowadays and before. Aqui apenas relacionamos o nome de alguns principais de todo mundo. Nós temos o Alexandre Moreira, que é do Brasil, tem ingleses, americanos. So we just put the main names, the names of the main characters of this field here. So we've got Alexandre Moreira, a Brazilian psychiatrist. We've got English scientists, Americans. São representantes das diversas áreas do conhecimento humano, seja do conhecimento médico ou do conhecimento psicológico. They are representatives of different areas of human knowledge, Conhecimento humano e psicológico. the human knowledge and psychological knowledge. Nós temos um grande trabalho de impacto científico que foi realizado pelo Dr. Kim Van Lommel. One of the great works of a very scientific impact was realized by Pim van Lommel. Ele é cardiologista holandês. So he's a Dutch cardiologist. Ele publicou esse trabalho numa revista de grande impacto científico, na The Lancet. And he published his work in the journal The Lancet, which has a huge scientific impact. Ele investigou, por um período de 2 anos, 344 casos de pessoas que sobreviveram à parada cardiorrespiratória. So in a time frame of 2 years, he observed 344 persons who survived a cardiac arrest. E 41 pacientes, ou seja, 12% desse total, relataram episódios de experiência de quase morte. And
41 patients of those, which are 12%, actually reported near-death experiences. Essa estatística que ele encontrou, ela está igual com as pesquisas dos diversos autores em todo o mundo. And this statistics that he found is actually the same as established by other researchers around the world. Isto levou a ele conclui nos seus trabalhos que estas pesquisas devem ser acentuadas, concentradas no esforço de se explicar cientificamente. And he actually comes to the conclusion that these researchers need to be really focused and concentrate on the effort of explaining scientifically. Deve ser considerado a experiência fora do corpo. So what needs to be considered is the out-of-body experience. E ele coloca a teoria da transcendência como uma possibilidade viável para explicar esses fenômenos. And he puts actually the theory of transcendency as one of a viable explanation of this phenomena. Dr. Andrew Newberg é um neurocientista que pesquisa muito a área da transcendência. So Andrew Newberg is a neuroscientist. Andrew Newberg. Ele é Neurocientista. neuroscientist, who does a lot of research in this area. E ele coloca na conclusão dos seus trabalhos que quando se tem uma experiência mística, as pessoas percebem que ela representa um nível da realidade mais fundamental do que aquela realidade cotidiana que todos nós vivemos. He comes to the conclusion that the person who's having a mystical experience becomes aware that this represents a more fundamental level of reality than a material reality of everyday life that we usually live in. Ou seja, a experiência mística traduz para o indivíduo uma realidade muito mais palpável do que esta vivência da vida material que nós temos no dia a dia. So the mystical experience actually translates a reality which is much more palpable, that we can touch, than what we usually experience in our daily life. É como se a própria pessoa se conscientizasse que a verdadeira realidade dele não é esta, e sim a da experiência que ele vivenciou. So it feels as if that person actually comes to the conclusion that our reality, our actual reality, is what they felt during that experience and not what we live in our everyday life. E todas as pessoas que já tiveram experiências de quase morte, elas relatam isso como uma característica fundamental. And all the persons who already experienced a near-death experience actually report such an experience, such sensation. O Dr. Samparnia é um grande pesquisador aqui de Londres. Dr. Sam. Ele morou nos Estados Unidos, mas ele faz pesquisa aqui também em Londres. Dr. Samparnia is a big, great researcher he comes from the United States, but he lives in London. Ele fez um trabalho durante 3 anos em 25 hospitais, como estamos vendo aqui. He made a study during 3 years on that topic. E ele fez uma revisão de 1.500 casos de morte clínica aparente e encontrou 10% de casos de experiência de quase morte. So he examined 1,500 cases of apparent clinical death, and he found out that 10% of those patients actually reported a near-death experience. Então, com isto, eu estou querendo mostrar para vocês que este é o grande caminho de investigação científica que realmente vai chegar a comprovar para todos nós a imortalidade da alma. So what I would like to show to you is that this is actually a great way, a scientific way to prove the immortality of the soul. No aspecto religioso, no aspecto espiritual, nós não temos dúvida quanto a isso. So from in the
religious and spiritual aspects, we do not have any doubt about this. Porém, esta ideia, ela precisa ser respaldada dentro do meio científico. However, this idea needs to be established in the scientific field. Existem argumentações contrárias também com relação a isso. There are also contrary arguments related to near-death experiences. A primeira argumentação é contrária a isso é exatamente, dizem que isso são alucinações do cérebro. So the first argumentation contrary to near-death experience is saying that these are hallucinations. Que ocorreria por uma diminuição da oferta de oxigênio para o cérebro, That they would occur because of a decrease of the oxygen in the brain, reaching the brain. pelo aumento de gás carbônico, que é o CO2, que tem durante uma parada cardiorrespiratória, Or by the increase of carbon dioxide, e pelo uso de substâncias químicas que são utilizadas durante uma parada cardiorrespiratória. and also because of the chemical substances that are used when someone has a cardiac arrest. Uma outra contra-argumentação, que eles chamam de epilepsia do lobo temporal, Another contrary argumentation is what is called the epilepsy of the temporal lobe. é uma região do nosso cérebro que, quando estimulada, daria essas sensações de você estar saindo do corpo. This is a region of our brain which, when it receives a stimulus, gives that sensation of having an out-of-body experience. Então, as alucinações seriam a primeira contra-argumentação científica para explicar estas experiências fora do corpo. So actually, hallucination would be the first contra-argument, scientific contra-arguments related to near-death experiences. A segunda é a teoria psicológica, And the second one would be psychological theories, que fundamentada principalmente na despersonalização e na dissociação de ideias. and they are based on mainly on the depersonalization and dissociation of personality. E estaria associado também a fatores culturais e religiosos do próprio indivíduo. And will also be associated with cultural and religious factors of the individual. E por último, nós temos a teoria transcendental, que é a que nós buscamos evidenciar. And lastly, we have the transcendental theory, which is what we are trying to demonstrate. E colocamos as experiências de quase morte como uma experiência espiritual que evidencia a sobrevivência da alma. And we put the near-death experiences as being a spiritual experience, which is one of the proofs of the survival of the soul. Entretanto, tem um fator negativo, que faltam evidências reais e independentes que possam comprovar a teoria transcendental. However, there is a negative challenge, which is the lack of independent and reliable evidence of. E é exatamente o objetivo da quantidade enorme de trabalhos que começam a surgir para dar exatamente um respaldo real de que seja de que prova a sobrevivência da alma. And this is actually the main objective of all the numerous works who are being realized at the moment in order to give a logical, a real explanation of what is going on during a near-death experience. Existem alguns fenômenos que estão presentes em quase todas as experiências de quase morte relatadas por aqueles que a vivenciaram. There are some phenomena that are present at nearly all near-death experiences reported by the persons who had them. A primeira delas é essa sensação que a pessoa tem de que morreu. So the first of them is that sensation of the person being dead. Depois a pessoa relata um estado de paz e ausência de dor física ou psíquica, como ele esteja sentindo. Then the person relates or reports a state of peace and absence of pain, physical.
A pessoa sente-se sair do seu próprio corpo e entra o que ele chama de um túnel, como essa imagem aqui está mostrando, ó, um túnel. The person feels that they leave the body and actually enter a tunnel, as we see here on the image. E lá no final desse túnel ele vê aquela luz por onde ele se sente atraído. And at the end of that tunnel, they see that light that seems to attract them. Ele relata também o encontro que ele chama seres de luz, que são parentes ou amigos que já desencarnaram, que já partiram antes dele. They also report having met what they call light beings, which would be family members or friends which already discarnated. E estas pessoas relatam que têm consciência que essas outras pessoas que eles encontram realmente já morreram. And these persons actually report that they are conscious that these persons that they met had actually already discarnated, that they had died. Talvez aí seja um dos fatores que faz com que a pessoa ache essa experiência como a sua verdadeira realidade. This might be one of the factors being the cause that a person really feels that this is actually their reality, this experience is their reality. Porém, de todas aquelas pessoas que ele encontra, tem um específico que ele chama o ser de luz, uma luz única, ele costuma relatar. And of all the persons that they meet during this experience, there is one which is called being of light, a special person. E de acordo com a sua religião, alguns podem dizer que foi um encontro com Jesus, outro com seu anjo da guarda, um protetor espiritual. And according to their religion, some might say they had met Jesus or a guardian angel, a spiritual protector. Um outro fato muito importante que ele tem nesse momento é a recapitulação de toda a sua vida como se fosse um filme. Passa assim todinho na sua tela mental. And another important factor that people report is actually that recapitulation of life, which passes like a film on our mental screen. Ele sente-se, ele passa a assistir tudo o que está acontecendo com ele, como por exemplo, se for uma parada cardiorrespiratória, toda a equipe médica o assistindo para tentar reanimar. And actually people who go through that experience, they assist everything that happens to them. For example, the medical team that, if you have a respiratory arrest, the medical team trying to resuscitate the person. Ele se percebe com um novo corpo de natureza mais sutil. And they realize that they have a new body which is more subtle. E um fato interessante é que eles se sentem deslocar pelo pensamento, ou seja, eu penso em alguma coisa num local, imediatamente se deslocam para lá. An interesting fact is that people feel that they can move by means of thought. So what they do is they think of something and all of a sudden they are at that place. Isto evidencia a existência de uma memória ou de uma consciência extracerebral, ou seja, fora do cérebro físico. And this actually is evidence for the existence of an extracerebral memory or an extracerebral consciousness, which is not inside our brain but outside. Porém, em um determinado momento, eles relatam que encontram uma barreira de onde ele não pode atravessar. However, at a certain moment, what they relate is that they come to a barrier. They find a barrier that they cannot overcome. É como se, após aquela barreira, se eles ultrapassassem, não pudessem mais voltar. And it seems that after that barrier, if they would surpass it, they could not return. Porém, de uma forma paradoxal, a sensação de paz que eles descrevem é tão grande que eles não querem mais voltar. It's quite paradox, because what they report is that the sensation of peace is that big that they actually do not want to return, want to stay. Mas é aí onde entra, às vezes, a importância deste ser de luz, como se fosse um anjo da guarda, a dizer para ele, é como se alguém chegasse e me dissesse, eu ouvi dentro de mim,
de que eu realmente preciso voltar. This is actually where that being of light comes in, how important that is, because someone telling those persons how important it is to actually return. You have to return, you cannot stay there. E existem alguns casos relatados que eles dizem que lembraram da família, ou de um filho, ou de uma pessoa querida, e que são os fatores mais importantes que nos ligam, e imediatamente eles retornaram para a realidade da existência material. Some of the cases that are related say that the persons remembered either their child, their children, family members, special persons that actually made them realize they have to return. That's important to return. Porém, a transformação da personalidade do indivíduo, este é o fator mais importante, digamos assim, a consequência mais importante que ocorre nas pessoas que vivenciam esta experiência. Actually, the most important consequence that happens to those persons who went through this experience is the transformation of their past personality. Ou seja, quem vivenciou este processo, esta experiência, e retorna, jamais será a mesma pessoa. In other words, who went through this experience of near-death experience, if they return, they will not be the same person anymore. Talvez seja porque ela própria teve a experiência da imortalidade da alma e conclui para si mesma que a realidade da vida material transitória que ela é. This might happen because the person actually realizes the nature of the immortality of the soul and the transitorial state of everything that is matter, the material world. Então, talvez este seja um dos grandes objetivos dentro da nossa existência, seja através de uma experiência de quase morte ou não, concluirmos para nós mesmos a sobrevivência da alma, a continuidade da vida. This might be one of the main objects, either through this near-death experiences or not, that we realize that our soul is immortal. E buscarmos nessa existência a transformação necessária da nossa personalidade para o campo do bem, que irá certamente nos conduzir para lugares melhores do outro lado. And that we should try to find this or to realize this transformation of personality in this existence, in this present existence, to the good, to become better persons. O Dr. Bruce Greyson é um dos grandes pesquisadores nesta área. So Dr. Bruce Greyson is one of the big researchers in this field. E a conclusão que ele faz, exatamente em oposição àquelas argumentações científicas, And his conclusion, contrary to all the other scientific arguments, que diziam que poderia ser ausência de oxigênio, falta de aumento de gás carbônico, ou então uso de substâncias químicas, that arguments that said it might be that there was a lack of oxygen or too much carbonic gas or too many chemical substances. e ele diz o seguinte, pode ler aqui. What he por favor. says is the following: the paradoxical occurrence of heightened awareness and logical thought processes without subsequent amnesia during a period of impaired cerebral perfusion raises particularly perplexing questions for our current understanding of consciousness and its relation to brain function. Ou seja, durante uma parada cardiorrespiratória, o cérebro não tem perfusão cerebral. So during a cardiac arrest or a respiratory arrest, the brain there is no cerebral perfusion. O neurônio, que é a célula básica do nosso cérebro, ele não está em funcionamento, ele não tem atividade. The neuron, which is the basic cell of our brain, is not working. It's not active. Então veja bem, como é que explicar nesse momento, a pessoa tem pensamento lógico, porque se lembra de todos os fatos relatados,
tem memória de tudo aquilo que vivenciou, se o cérebro físico não estava em funcionamento. So how can we explain that a person at that moment has logical thoughts, remembers everything, if the brain is not active at that moment? Como diz o Dr. John Eckel, que é fisiologista, So what, as a fisiologista, ele physiologist, Surgeon Eckel prêmio says, Nobel de Fisiologia. so he actually got the Nobel Prize for physiology. Então ele diz, a experiência consciente, ela é produzida pela mente e não pelos mecanismos neuronais do nosso cérebro. So he says that the conscious experience is based upon the mind and not on neuronal mechanisms of the brain. São entidades distintas, mente e cérebro, mas elas estão funcionando num processo de interação. So mind and brain are two distinct entities, but they are interacting with one another. Isto é uma imagem do nosso sistema, do nosso cérebro, e essas estruturas aqui em azul So this is an image of our brain, and these structures that were marked in blue mostra que a nossa consciência, ela se manifesta através de uma rede de circuitos neurais. This shows that our consciousness manifests through a web of neural circuits. Ou seja, não é uma estrutura só no nosso cérebro responsável pela produção da nossa consciência, mas é uma integração de várias estruturas cerebrais. In other words, it's not one structure in our brain which is responsible for our thoughts, but actually a whole web of structures. Mas entendamos o nosso cérebro físico como órgão intermediário para traduzir as informações da mente para a realidade externa. So we understand our brain as being like a translator of our thoughts to the Transmitir to transmit our thoughts to the outside as reality. informações que vêm da mente para To a translate ação the externa. information that comes from the mind to the external reality. Ou seja, o cérebro ele não produz a experiência consciente. Ele serve apenas de intermediário para traduzir esta experiência. So the brain actually does not produce the experiences, but it acts as an intermediate of this. O Dr. Jeffrey Satinov, também neurocientista e pesquisador, ele coloca que a nossa consciência, ela é o componente fundamental da nossa realidade. So Dr. Jeffrey Satinov, which is another researcher, says that that our consciousness is the fundamental component of reality. E que esta consciência está conectada com o nosso corpo em todos os seus níveis. Desde ondas quânticas, partículas, fótons, moléculas, células, até a matéria física sólida que nós conhecemos. So that our conscience is connected to our body on many different levels, from the quantum waves to particles, photons, atoms, molecules, cells, up to solid matter. Para termos uma ideia, quando ocorre uma parada cardíaca, as áreas, o eletroencefalograma começa a mostrar áreas que não tem sangue, que a gente chama de isquemia, em 6,5 segundos após essa parada cardíaca. So just to get a better idea, when we have the case of a cardiac arrest, and we have this electroencephalograph, it shows that after a time frame of only 6.5 seconds, we record a change in what we call the ischemic regions, which are the ones which do not have any blood. E quando chega de 10 a 20 segundos, praticamente o eletroencefalograma não registra nenhuma atividade elétrica que seja, digamos assim, que demonstre uma atividade cerebral.
After 10 to 20 seconds, the electroencephalogram does not show any activity, which is actividade? Cerebral. Any brain activity anymore after. Se a nossa mente ou a experiência de consciente fosse produzido pelos neurônios, a partir desse momento não era para se ter lembrança de nada. So if our mind was produced by the neurons, after those 20 seconds we would not have any memory anymore. Mas a pessoa descreve todos aqueles fenômenos que nós vimos nos slides anteriores, com pensamentos lúcidos, consciência e memória e lembrança de tudo aquilo. But if persons report all these phenomena that we described before, lucid thoughts, memória e lembrança de todos aqueles fatos. Memory and of everything that happened during that time. Então, vai lá, processos de pensamentos bem estruturados, né? Pensamentos lúcidos e bem estruturados que a pessoa releva. So we've got these processes of lucid and well-structured thoughts that a person reports. Formação de memórias, entendeu? E uma consciência lúcida. We form a memory and we find a lucid consciousness. Então, isso que no estado clínico considerado de morte, como você vê aqui, aqui é uma linha isoelétrica, tanto do eletrocardiograma como do eletroencefalograma. And this happens during a state which is considered clinical death, where we see these flat lines both in the electrocardiogram and the electroencephalogram. Alguns casos são interessantes, como é o caso de um paciente que foi atendido no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória. So some cases are very interesting, like the case which was recorded at an emergency room. Foi um senhor que deu entrada no pronto-socorro em parada cardiorrespiratória e foi reanimado por toda a equipe médica. There was a gentleman who had a cardiac arrest and who was attended in the emergency room in the first help room by all the medical team. A reanimação foi com sucesso, ele voltou à vida e alguns dias depois, já no quarto, depois de recuperado, o médico passou por lá. So the reanimation was successful, and after a few days, the doctor comes to visit him in his room. E aí, quando estava perguntando se estava tudo bem, ele perguntou pelas dentaduras deles, né? When the doctor asked him if he was okay, he asked for his dentature. Porque é normal, para vocês entenderem, na área de saúde, quando se tem um caso de emergência, se o paciente usa dentadura, tira-se para guardar. And it's normal in that case that when a patient is resuscitated, they take off the denture and put it. Para evitar que ele engula ou que vá para o pulmão ou algo mais grave. So in order for him not to swallow it or to have suffer any harm from his denture. E ninguém sabia responder para ele onde estava guardada a sua dentadura. And no one could actually tell him where his denture was kept. Aí ele disse que tinha uma enfermeira lá do hospital que sabe onde estava, que tinha guardado numa gavetinha lá embaixo no carrinho, lá na sala. And he actually said there is a nurse who actually kept my denture and she took it, she put it into a drawer there underneath the little cupboard that they had there in the room. E ele relata este fato, que ao chegar no pronto-socorro, antes dos médicos começarem a atendê-lo, esta enfermeira pegou a sua dentadura, enrolou e deixou guardado numa gaveta. He actually relates that, he reports that when he got to the emergency room, before starting all the program of resuscitation, the nurse took out his denture, Aí eles kept it away. Aí foram lá averiguar e realmente estava e trouxeram a dentadura para ele de volta. And that's when they went there to that drawer and actually found the denture there where he said it would be. Então, como explicar esta formação de pensamento lúcido, memória, a lembrança
durante uma fase que o cérebro estava sem perfusão. So how can we explain these effects, memory, lucid thoughts, during a state where the brain was not perfusive? No, yeah. Sem perfusão. Without perfusion. Outro caso interessante, descrito por esse cardiologista, Richard Mansfield. We've got another interesting case which was reported by Dr. Richard Mansfield, another researcher. Ele conta que estava também de plantão no setor de emergência. So he also was on duty in the emergency room. Fora chamado para atender um caso de parada cardíaca e com o seu colega reanimado durante mais de meia hora. So they were called to attend a case of cardiac arrest, and together with a colleague they worked for more than half an hour to resuscitate. E o paciente não ressuscitou e eles deram o caso por encerrado. And the patient did not resuscitate, and they thought that the case would be concluded. They concluded it. Aí ele se afasta a uma pouca distância, senta numa mesa para preencher todos os papéis descrevendo o fato. So he distances himself a bit from the patient and sits at a desk in order to write down everything that happened. E na hora de descrever, ele ficou na dúvida se tinha feito uma punção venosa do lado direito ou esquerdo. Aí se levanta e vai lá olhar. And while he was writing, he was in doubt whether he had done a punction on the left side, on his left arm, or the right one. And so he goes to the patient in order to check. Aí quando ele chega, observa que o paciente estava com a coloração normal e quando procura pulso, encontra o pulso, aí ele imediatamente chama toda a equipe, recomeça o processo e o paciente volta. And when he gets to the patient, he actually realizes that he has a normal color. He checks his pulse and realizes it's pulsating. And immediately he calls all the medical team in order to restart this resuscitation. E depois, quando ele vai conversar com esse paciente no quarto, o paciente relata tudo isso que o próprio médico vivenciou. Ele parou, desistiu, foi lá, escreveu, voltou e continuou de novo. And afterwards, when he talks to the patient actually reports everything that had happened, that they had given up on him, that he went to the desk, wrote everything down, that he returned, and then realized that he was alive. Então, gente, existem muitos casos na literatura descritos por profissionais respeitados do campo da investigação científica e nós trouxemos aqui apenas alguns dos mais importantes para ilustrar a ideia. In literature we find a lot of cases that have been described by renowned researchers, and we only brought a few of them for this evening. Então, a memória e consciência extracerebral é uma realidade para nós. So the extracerebral memory and consciousness are a reality for us. Esse pesquisador, o Dr. Marcus Hegel, ele publicou um trabalho interessante exatamente mostrando que a atividade intrínseca do nosso cérebro é produzido por essa rede de energia escura que eles chamam do seu cérebro. So this researcher, Dr. Markus Reichler, he published a very interesting paper which actually shows that this intrinsic activity of the brain is produced by this network called the dark network, a rede escura, the dark web. Na rede de módulo padrão que ele chama, né? Yeah, what they call the default mode network. Que ele chama de energia escura do cérebro como se fosse uma alusão à energia escura da matéria escura do universo. They call it the dark energy of the brain, as if it was an allusion to the dark energy of the universe. E ele diz, isso aí está presente, esse controle está presente durante a anestesia geral ou no sono leve, ele cita como exemplo. So you find this control both in a general anesthesia and also during light sleep. E essa rede de modo padrão, como ele chama, coordena toda a sincronização do funcionamento de todo o nosso cérebro. And this default mode network actually coordinates
the synchronization of all parts of our brain. E ele faz a interrogação para talvez o maior problema que existe hoje dentro da ciência, que é explicar a natureza da consciência. And he actually raises the question one of the most important questions nowadays, which is actually the nature of consciousness. Então, olha, ele diz que é esta energia escura do cérebro, essa rede de modo padrão, que coordena por sincronia todas as partes do nosso cérebro. What it says that this default network of our brain, or this default network is in control of all parts of our brain. É como se fosse o meio de campo, ou seja, uma área central para distribuir todos os estímulos e controlar as áreas específicas do nosso cérebro, como a região da visão, do ouvir, de falar, de pensar. So it's like a middle field of our brain, which would control everything, all the parts, like the one that part of the vision, the hearing, the part which is responsible for speaking and for thinking. Então, e que essa estrutura pode ser a consciência, a mente, a alma ou o espírito, como nós assim o chamamos. And the structure may be either the consciousness, the brain, the soul, or the spirit, as we call it. André Luiz, que já foi citado aqui pelo José Roberto, que é um espírito, né, que psicografou alguns livros importantíssimos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. André Luiz, which already was quoted by Dr. José Roberto, he is a spirit that wrote several books through the mediumship of Chico Xavier. Então, ele traz essas informações de natureza espiritual, que elas correspondem basicamente a estas mesmas experiências que são relatadas por estas pessoas. And he brings this information of a spiritual nature, which actually is very much the same what scientists showed in their papers. Então ele diz lá em um dos seus livros, que é Evolução em Dois Mundos, que algumas pessoas, quando escapam de grandes perigos, eles têm visão panorâmica ou a síntese mental, aquela recapitulação de toda a sua existência. So he reports that persons who, in one of his books, which is called Evolution in Two Worlds, he describes that persons who escaped great dangers, they actually experience these phenomena of the panoramic vision, that they reviewed their whole experience. Ele revive todas as suas experiências, ou seja, toda a vida, as experiências próprias, toda a sua vida passa na tela mental como se fosse um filme. And all his existence, all his life passes through his mental screen as if it was a film. Isso obedece a um processo de automatismo mental. And this follows a process of mental automatism. É como se fosse uma impregnação magnética de todos os nossos atos, tanto para as células físicas do corpo físico, como também para o corpo psíquico, o nosso corpo espiritual. This happens as if it was a magnetic impregnation of all our acts, both on the physical cells and the E o que é interessante notar psychosomatic ones. é que esta não é apenas um relato morto. A pessoa vivencia com todas as emoções, de alegria, tristeza, do choro, que ele já experienciou ao longo de sua vida. And this person not just that report or relation of the person's life, but the person experiences this with all its the emotions which were related, all the joy, the sadness, and so on. Então, a doutora Marlene Nobre, que é praticamente ela que fundou a Associação Médico Espírita do Brasil e iniciou esse trabalho da Associação Médico Espírita Internacional no mundo. Dr. Marlene Nobre, who practically initiated the works of the Spiritist Medical Association of Brazil, and who also initiated the International Spiritist Association, the International Spiritist Medical Association.
Então ela coloca lá no seu livro Nossa Vida no Além umas conclusões sobre este trabalho. In her book, Our Life in the Beyond, she writes some conclusions about this, which are near-death experiences are proof of death. The degree of profoundness of the trance or the altered state of consciousness lead to this experience. Outro. During a near-death experience, there are no disconnections of the paraspiritual centers for spiritual histogenesis, neither, of course, for the rupture of the silver cord. And with the imminence of the physical separation, there is a profound trance, a dramatic retention of the spirit that leads to the opening of the program of discarnation. Ou seja, a experiência de quase morte é, como o próprio nome diz, é quase morte. In other words, the near-death experience is an experience of near death, as the word says. O indivíduo sai do seu corpo, mas não ocorre desligamento total dos centros perispirituais. So the individual leaves their body, but there is no disconnection of the paraspiritual bonds. Ou seja, o nosso espírito ele está ligado ao nosso corpo através de diversos pontos e uns principais. So our spirit is connected to our body through several principal points. Como não houve essa desconexão completa desses pontos de, digamos assim, de contato, aí isso permite que o espírito vivencie essas experiências e possa retornar para relatá-las. And as there is no disconnection of these points, the spirit still connected to the body, this enables the spirit or the person to have these memories and to relate all these phenomena. Então, o Dr. Pim Van Lommel fala que quando a gente passa por essa experiência, não sai dela sem uma transformação. So Dr. Pim Van Lommel reports that if or when we go through this experience of near-death experience, the person does not return the same anymore. E aqueles que passaram por essas experiências, eles se tornaram emocionalmente mais sensíveis e empáticos, com intuição aumentada, perderam o medo da morte e potencializaram a sua crença em uma vida após a morte. The persons who went through this experience of near-death experience, they become more sensitive and empathetic. Their intuition increases. They do not fear death anymore, and believe and have, as it says here, an increased belief in the afterlife. Ou seja, essas pessoas adquiriram em si próprias a certeza da imortalidade da alma. So in other words, these persons acquired in themselves the certainty of the immortality of the soul. E se retornam para nos contar, é porque tem uma razão de ser, para que nós também encontremos esta certeza dentro de nós. And if they return in order to tell us about it, then there is a reason of being for it, in order for us as well to believe in this immortality of the soul. E para finalizar, a doutora Marlene Nobre conclui no seu livro Nossa Vida no Além. To finalize, Dr. Marlene Nobre concludes in her book Our Life in the Beyond. Ter uma religião por si só não é suficiente. Antes de tudo, é necessário que seja transformadora. É somente a experiência de amor por coisas semelhantes e somente a experiência de amor por coisas semelhantes pode levar a um estágio mais elevado de consciência, no qual o título religioso é o que menos importa. So having a religion alone is not sufficient. First of all, it is necessary that it be transformative. And only the experience of love for similar things can lead to a more elevated state of consciousness, where the religious title is less important. Talvez seja por isso
que os relatos de casos de experiências de quase morte ocorrem independente da religião da pessoa. Maybe that's the reason why these experiences occur independently of the religion of the person. Como se mostrasse para todos nós que a alma é imortal, que a vida continua independente das nossas crenças ou se acreditamos ou não. As if it was to show that the soul is immortal and that life continues independently of our beliefs. Aprendamos com a experiência transformadoras dessas pessoas que relatam estas experiências, para que elas também sejam motivadoras para as nossas transformações individuais. Let us learn from the experience of the transformative experiences of the persons who experienced near-death experience, so that we as well, or that they may be a stimulus for our own transformation. Eu agradeço pelo carinho e pela atenção dos senhores. Ficamos aqui, eu e José Roberto, agora à disposição nos próximos minutos para que a gente possa trocar algumas ideias, responder algumas perguntas. I would like to thank all the attention.